Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver as doenças que alteram os exames bioquímicos. Em específico, nós vamos ver as hepatopatias e as inflamações. A aula passada, a gente viu, as doenças causadas, os interferentes relacionados à dieta e à perda proteica. E hoje, então, as hepatopatias e as inflamações. Então, as doenças relacionadas às hepatopatias vai ocorrer no fígado, tá? Então, o fígado a gente sabe que ele vai fazer essa síntese de albumina. Nos casos mais graves, que a gente vai ter uma lesão nesse fígado, né? A gente sabe que o fígado tem essa regeneração, né? Como não, os outros órgãos não tem como, né? O fígado. Porém, tá? Então, nos casos mais graves, a gente vai ver uma quantidade significativa dessa albumina, né? Sendo diminuída na concentração desse indivíduo. Então, a gente vai desencadear aí 3 problemas hepáticos que vão alterar a quantidade dessas proteínas. Doenças crônicas do fígado, né? Como, por exemplo, uma cirrose hepática. A gente vai ver a elevação do IgG e do IgM associados à diminuição da albumina e transferrina. O segundo caso, a hepatite viral com elevações do IgG e IgM. A gente vai ver no terceiro caso, destruição biliar com elevação, tá? Provavelmente aí do C4 e beta-lipoproteína. Então, na cirrose hepática, a gente vai estar aí entre as 10 causas principais do óbito no mundo ocidental. Uma doença que acomete aí boa parte da população. Sendo que, tá? De 60% a 70% desses indivíduos vai ser por consumo excessivo do álcool. 10% só desses casos vão ser por hepatites virais e apenas de 5 a 10% doenças biliares. E, por último, apenas 5% vai ser por uma sobrecarga, por um excesso de ferro nesse fígado. Então, todas as formas de cirrose hepática, a gente vai ter elas inicialmente aí assintomáticas e posteriormente, quando esse caso se agrava, esse indivíduo vai apresentar aí os seus sintomas, que são manifestações como perda de apetite, perda de peso, fraqueza, osteoporose, isso quando em avançado, debilitação expressiva. Então, quando ocorre uma cirrose hepática nesse fígado, o que vai acontecer? Células do fígado, os hepatócitos, vão sofrer, tá? Vão estar ali lesados. E isso vai fazer com que a síntese de albumina caia, que ela venha ali ter uma queda nesse indivíduo. Porém, tá? Ao mesmo tempo vai ocorrer o quê? Uma superatividade, tá? No sistema retículo endotelial, fazendo ali, especificamente ali, dos linfócitos B, agindo, nesse órgão, e vai resultar, tá? Numa concentração maior de gamas globulinas. Então, pela cirrose ali, a gente vai ter diversos tipos, que é por álcool, pelo vírus, doenças biliares, hemocromatose, etc. Tem casos menos comuns, mas os mais comuns, Então, dependente aí do tipo, a pessoa vai sofrer ali o processo de cirrose, vai ter destruição do parênquima hepático, então todas as células ali do fígado vão ficar debilitadas, vão ficar lesadas, vai diminuir a síntese, ou seja, a produção dessa albumina não vai ter, e consequentemente não houve essa síntese lá no fígado, consequentemente no plasma também não vai ter essa albumina ali presente. Ao mesmo tempo que isso acontece, também vai ter ali na célula do fígado essa superatividade do sistema retículo endotelial, fazendo com que haja uma elevação da gama globulina. Então, o que a gente vai ver? No exame, a gente vai ver essas proteínas totais normais ou aumentadas, a albumina diminuída, que a gente nesse fígado não está tendo essa síntese de albumina, então ela vai ser diminuída. E ao mesmo tempo, a gente sabe que as globulinas vão estar com uma superatividade, então elas vão estar muito elevadas. Alfa 1, normal. Alfa 2, normal ou diminuída. Só que, nesse caso, a beta e a gama, tá, vão estar elevadas. No momento da gente fazer ali a fração
eletroforética, né, do exame, a beta com a gama, elas podem se fundir, tá? Então, mas a gente sabe que esse, né, encontrar a beta ou a gama, a gente vai encontrar em grandes quantidades, em quantidades aumentadas. Hepatites virais. Então, o vírus vai atacar as células hepáticas, vai induzir, então, essas células, né, a sua falência metabólica e elas vão se tornar necróticas, tá? Então, a célula ali, né, necrótica, vai estar impossibilitada dela realizar alguma função. E, consequentemente, elas não vão sintetizar mais albumina, porque elas não têm função mais nenhuma, né? Elas estão mortas ali nesse fígado. Então, elas não têm como sintetizar essa albumina. E, consequentemente, essa albumina não vai aparecer mais no plasma, vai estar numa quantidade muito menor, porque as células que ainda estão boas naquele fígado, que ainda não foram afetadas pelo vírus, ainda estão sintetizando, mas sintetizando uma baixa quantidade, né? O que é referente a... porque não tem mais 100% das células ali do fígado trabalhando, sintetizando. Então, a gente vai ter uma quantidade reduzida. E da mesma forma que a gente viu ali na cirrose, a gente vai ter, então, uma elevação das globulinas em resposta dessa produção imunológica, para tentar criar anticorpos para combater esse vírus ali da hepatite. Então, a gente vai ver as globulinas alfa 2 e beta estarem elevadas também nesse exame. A gente vai ver, então, essa alteração da albumina, tá? Já logo no início desse vírus estar ali presente, né? Já infectar essas células hepáticas. A gente vai já ver um caso de hipoalbuminemia, ou seja, uma baixa quantidade de albumina nessa corrente, né, sanguínea, ali a partir do 8 a 16 dias após, né, essa infecção. Quando a gente tem um caso ali de hipoalbuminemia mais de 6 meses, que ultrapasse esses 6 meses, a gente vai então desconfiar de alguns casos, como a necrose maciça, hepatite crônica ou cirrose pós-necrótica. Então, a gente vai ter aqui, então, o vírus atacando as células, né, do fígado, o hepatócitos. Vai ter, então, a necrose das células hepáticas, né, diminuição acentuada da síntese de albumina, porque essas células necrosadas não têm mais função nenhuma. Vai ter uma diminuição de albumina no plasma. Consequentemente, ao mesmo tempo, vai ter indução do sistema imunológico para combater o vírus. Vai, então, ter uma elevação das gama, alfa 2 e beta globulinas nesse fígado. A gente, então, vai ver no exame as proteínas totais normal ou aumentada, albumina diminuída, as globulinas aumentadas, alfa 1 normal, já alfa 2, beta e gama aumentada, podendo a beta aparecer ali até normal, tá? Mas o normal a gente vê, tá? Elas sempre aumentadas. A gente também vai ver alteração dessas proteínas plasmáticas também nos processos inflamatórios. Então, a maior parte dessas proteínas plasmáticas, elas vão estar atuando na resposta inflamatória para corrigir, né, esse sistema ali inflamatório. Estão em conjunto, né? É uma das funções das proteínas plasmáticas. E a gente vai ver aí essa resposta, tá? Pode durar aí de 24 até uma semana, né? Essas proteínas aí participando dessa fase aguda, né, do processo inflamatório. E, tá, a gente vai ver, então, um caso de diminuição da albumina, mais uma elevação das alfa 1 e das alfa 2. Inflamação aguda. A inflamação aguda, a gente vai ver uma rápida destruição dos tecidos, né, nesse processo inflamatório. A gente vai ver uma resposta da imunidade aí com neutrófilos, monócitos e células dendríticas. E essa resposta do sistema imunológico vai fazer com que haja um aumento dessa síntese de proteínas justamente para estar atuando, tá, em colaboração com esse sistema imunológico. E a gente vai ver, em especial, um aumento das gama-globulinas. As evidências clínicas, tá, associadas a essa inflamação aguda são febre, resultante da liberação de substâncias tóxicas que estimulam o sistema nervoso central,
A gente vai ver hemossedimentação, que acelera devido ao aumento das globulinas alfa 1 e alfa 2 e do fibrinogênio. A gente vai ver leucocitose, que é devido à atividade fagocítica. Proteínas na fase aguda aumentadas pelo acúmulo de proteína C reativa, alfa 2 macroglobulinas, ceruloplasmina, alfa 1, antitripsina e aptoglobina. Então essas vão ser, né, as proteínas que vão estar ali, né, mais presentes nessas situações para, né, combater essa inflamação. A gente vai ver então essas inflamações acontecendo em infecções agudas, pode ser tanto por bactérias quanto por parasitas, por algum tipo de trauma, pode ser físico, químico ou cirúrgico, insuficiência cardíaca, coma metabólico, que pode ser por uremia, choque, etc. Então, a gente vai ter uma inflamação aguda nos tecidos, a destruição desses tecidos, consequentemente, né, devido a essa inflamação, vai ter, então, uma síntese de proteínas nessa fase aguda e um aumento da produção da proteína C reativa. Ao mesmo tempo, o sistema imunológico vai tentar restaurar, né, esse tecido inflamado e, consequentemente, vai fazer com que tenha uma produção maior das globulinas alfa 1 e alfa 2 para estar, né, em colaboração com esse sistema imunológico para estar ali participando, né, da restauração desse tecido. Então, o que a gente vai encontrar nesse exame? As proteínas normais ou aumentadas, as proteínas totais normais ou aumentadas, a albumina diminuída, as globulinas aumentadas, sendo elas alfa 1, alfa 2, a beta e a gama, porém a beta e a gama podem estar normalizadas ou também elevadas. As inflamações crônicas, a gente vai ter um aumento das proteínas aí, tá? Conhecidas como proteínas da fase crônica, que é o aumento da alfa 2. A gente pode ter também um discreto aumento da beta-globulina e pode ter a albumina aí discretamente diminuída. A gente vai ter essa inflamação crônica aí nos seguintes casos das doenças: infecções crônicas, né, como brucelose, tuberculose, alergias, câncer, doenças autoimunes. Então, a gente vai ter lá a inflamação crônica acontecendo, vai ter a lesão, uma lesão contínua nesses tecidos, né, persistente, vai ter o estímulo imunológico e, consequentemente, a gente vai ter a elevação policlonal de gama e, ao mesmo tempo, vai estar acontecendo o estímulo de proteínas na fase crônica, que é aumento expressivo das alfa 2 globulina. Então, nesse exame, a gente vai ver as proteínas totais normal ou aumentada, a albumina diminuída, tá? Discretamente diminuída. As globulinas, em geral, podem estar todas aumentadas, em exceção da beta, que pode estar no seu nível normal ou também aumentada. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre essas doenças que podem estar interferindo aí as células hepáticas, também as inflamações que podem estar ocorrendo nesse tecido, né? O sistema inflamatório aí acontecendo. Então, essas doenças que podem estar relacionadas, essas proteínas, né? O aumento, a diminuição, qual grupo vai estar aumentado, qual que vai estar diminuído. Isso mostra pra gente a importância da eletroforese, pra gente determinar quais estão acima, quais estão abaixo, né? A gente já consegue ter um caminho aí para quais doenças esse indivíduo pode estar enfrentando. Então, facilita muito para o diagnóstico, né, do médico, o diagnóstico que o médico vai passar para esse paciente, né? Então, a gente consegue aí, no laboratório, dar aí um norte, né, para esse diagnóstico. Então, pessoal, fico com vocês aqui até o restante dessa aula. A gente entra agora na nossa quarta aula, às 21h15, ao vivo pelo Meet. Espero vocês lá. Até breve!